No Papo com o Editor, o broadcast político conversa hoje com Flávio Dino, que é governador do Maranhão e apontado aí como um dos nomes da esquerda como candidato à sucessão de Jair Bolsonaro em 2022. Para nos acompanhar, o repórter Daniel Vetterman. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, Gustavo. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, governador. Governador, muito bem-vindo. Muito obrigado por nos atender e aceitar esse convite. Eu que agradeço a você, Gustavo, também ao Daniel e toda a equipe da TV Estadão. Governador, na semana passada, aqui no Papo do Editor, o ex-ministro Ciro Gomes destacou aí as opções da centro-esquerda para a disputa eleitoral em 2022 e como uma alternativa a uma polarização que ele falou que é entre Jair Bolsonaro e o chamado lulopetismo, né? A gente indagou o ex-ministro Ciro Gomes sobre possíveis nomes. E ele citou o nome do senhor, né? Entre os nomes possíveis, ele pensou um pouquinho e falou, não citou mais nenhum. O senhor está disposto a ser candidato à sucessão de Jair Bolsonaro, governador? Hoje a agenda nacional está muito sobrecarregada, com muitos impasses, muitos problemas. Então, eu tenho tentado ajudar nesse debate para que o Brasil reencontre um caminho bom, positivo, para a população e, ao mesmo tempo, tem os deveres gigantescos inerentes a administrar o nosso estado, o estado do Maranhão. Então, eu realmente não tenho isso como um planejamento, como um plano, porque seria absolutamente intempestivo, imprudente. Agora, busco sempre contribuir que o nosso campo político, o nosso campo progressista, faça uma atualização programática e também o tipo máximo de união possível para que a gente tenha uma alternativa viável. A lembrança me honra, ainda mais vindo de uma pessoa que eu admiro, estimo, que é o Ciro. Convivo com ele há algumas décadas e fico honrado, é claro que é um estímulo, é um elemento importante, eu agradeço, mas o debate de 2022 pertence realmente a 2022. Agora, governador, até onde vai essa massa que o senhor fala, porque na esteira de oposição ao governo, o senhor tem conversado com diversos partidos, e não só da esquerda, mas também conversa bastante com partidos do centro, com o DEM, com o MDB, com o PSDB, e aí o eleitor, principalmente o eleitor da esquerda, fica se perguntando até onde vai essa aliança, ou seja, vale tudo no palanque contra Jair Bolsonaro em 22? Isso envolve, por exemplo, uma ação do senhor a outro partido, como o PSB, já que o senhor recebeu o convite? Eu tenho feito, Daniel, a defesa de uma reorganização partidária no país em 2021. Eu acho mesmo que é inevitável, tendo em vista as novas regras legais que serão experimentadas agora na eleição municipal, mormente o fim das coligações proporcionais. Acredito que haverá um processo no espectro político, de um modo geral, de fusões e incorporações. E eu defendo a instituição das chamadas federações partidárias, que deveriam congregar várias agremiações no nosso campo, mais à esquerda, centro-esquerda, mas sempre dialogando com outros, porque eleições nacionais num país como o Brasil, inevitavelmente, levam à formação de frentes amplas. Apenas você tem que decidir de que lado elas estarão. Se estarão do seu lado ou contra você. Eu prefiro que estejam ao nosso lado. Claro que eu não alimento ilusões, excesso de ingenuidade, mas sustento que em torno de um programa, de uma identidade, de uma coluna vertebral, você possa ampliar suas forças, porque temos feito isso, e esse caminho tem se mostrado virtuoso. Lembremos lá atrás que o Lula se elegeu presidente com Zé Alencar de vice. O que é isso, se não uma frente ampla? E agora, recentemente, nessas batalhas contra o extremismo bolsonarista, isto tem sido decisivo. Tivemos agora o tema do Fundeb, que é esse mais recente, e antes o auxílio emergencial, e precisamos disso. Nós estamos vendo um nível de desorganização institucional muito profundo no país. Agora estamos praticamente sem equipe econômica, sem política econômica. Então, o quadro é muito grave. Então, quanto mais forças você reunir para proteger o Brasil, melhor.
Governador, o PT se afasta cada vez mais dessa frente ampla, já que há uma negociação com vários partidos de centro, inclusive o DEM, né? O próprio ministro Ciro Gomes citou o DEM. O PT se afasta com dessa frente ampla de centro-esquerda? Eu acho, Gustavo, que há uma diferença entre a tática eleitoral que o PT resolveu adotar legitimamente em 2020 daquilo que acontecerá no futuro. Eu realmente não acredito que essa tendência ao isolamento seja permanente. Eu acho que é algo mais contingencial. De um modo geral, nós temos isso, uma espécie de centrifugação das candidaturas, porque, como disse, é um experimento de novas regras eleitorais. O PCdoB mesmo está lançando um número de candidatos nas capitais que é inédito na nossa história. Você vê que são muitos candidatos em todas as eleições municipais. Então, acho que isso é um momento da vida brasileira, um momento de ajustamento. Em 2021, creio que essas centrífugas vão se transformar em forças centrípetas, ou seja, uma tendência a uma maior aglutinação, e sem dúvida o PT tem um enorme papel, um insubstituível papel como um grande partido brasileiro. Agora, governador, falando da crise do coronavírus, o Brasil superou no sábado a estimável marca de 100 mil mortes, com diferenças regionais. No Maranhão, por exemplo, o número de novos óbitos vem caindo aí nos últimos dias, nas últimas semanas. Mas o Palácio do Planalto enviou uma lista a deputados e senadores com um ranking de mortes por prefeito e governador, numa tentativa de responsabilizar os estados e municípios pelos óbitos e pelo aumento de casos de Covid-19 no país. Até que ponto o senhor avalia essas 100 mil mortes como responsabilidade do governo federal e qual é a parcela de culpas que há dos prefeitos e governadores na sua avaliação? Transferir responsabilidade já é uma prova de irresponsabilidade, é o que temos visto desde o início por parte do governo federal. Não há nenhum governador que tenha chamado o coronavírus de gripezinha. Não há nenhum governador que tenha promovido marchas irresponsáveis. Não há nenhum governador que tenha abertamente estimulado o descumprimento de normas sanitárias. Então, o Tribunal da História é presidido pela verdade, não por fake news. Então, nós temos a convicção que vai ficar claro a diferença de atitude. Eu acho que essa é a demarcação fundamental. Ninguém conseguiu fazer milagre no mundo, mas o que distingue os governantes no planeta e no Brasil é a atitude que você tomou diante do problema. O Bolsonaro tentou minimizar o problema, escondê-lo debaixo do tapete, não cuidar dele e passou depois até a debochar de esforços sérios, sintonizados com os padrões sanitários mundiais para debelar essa gravíssima crise. Então, creio que quando isto for apurado lá adiante, pelo jornalismo, pela imprensa, pela sociedade, pelos historiadores, vai ficar claro que, lamentavelmente, a negligência do presidente da República teve um papel preeminente para que nós não tenhamos conseguido conter no momento certo. Porque o que aconteceu, Daniel, em março, abril? Os governadores unidos dizendo uma coisa e o presidente da República dizendo outra. Isso só aconteceu no Brasil. Começou a acontecer nos Estados Unidos e o Trump foi obrigado a retroceder. O Bolsonaro ficou sozinho no mundo. E isto, obviamente, fez com que os esforços se perdessem. Ele impediu o trabalho da sua própria equipe de saúde. É um governo que se auto-sabota. Estamos vendo isso na economia. Vimos isso antes na saúde. É um governo que se auto-sabota e tudo isso cobrou um preço de desabastecimento, de insumos, de equipamentos, de dificuldades de montagem de estratégias que permanecem até hoje. Então, lamentavelmente, eu não faço um discurso neste instante de fazer tribunal do júri, acho fora de hora. Mas eu tenho a convicção que essa demarcação de posturas, uma postura séria, adotada por um conjunto de gestores,
estaduais e municipais, e uma postura realmente lamentável, adotada por parte do presidente da República. E isto, acho, a meu ver, responde com muita eloquência esta tua indagação. A quem recairão as principais responsabilidades? Eu não tenho dúvida quanto à resposta por este fator a que fiz alusão. Governador, o senhor citou aí a equipe do governo, né, que o presidente vem atuando contra, né, a gente está aí no terceiro ministro da Saúde durante essa crise, né, que é interino, que é o ministro Eduardo Pazuello. Ele vem sendo criticado por ser ainda um militar na ativa, vem sendo criticado, inclusive, dentro do próprio Exército, mas não tem sido fortemente criticado por prefeitos e governadores. Por outro lado, assim, alguns governadores, inclusive, elogiam a atuação do Pazuello, né, que negocia os repasses, que está passando. Qual é a sua avaliação do senhor em relação ao ministro Pazuello, governador? Estruturalmente, eu sou absolutamente contrário e considero mesmo que é inconstitucional essa larga ocupação do serviço público civil por militares. Acho isto indesejado, inclusive do ponto de vista jurídico, e nem na ditadura militar isto aconteceu. Agora, evidentemente, o presidente da República nomeia seus ministros e é nosso dever tentar dialogar da forma quanto for possível em busca das relações federativas que a Constituição exige. Fizemos isso com os 3 ministros, com o Mandetta, com o Taixe e agora com o general Pazuello. E, em todos os casos, obtivemos uma receptividade. O que distingue o general Pazuello, e aí também eu não sei as razões, é que ele teve uma resolutividade. Por exemplo, respiradores que foram prometidos e não foram entregues. Na gestão dele foram entregues. Então, nós nos conformamos, dado o nível de precariedade do governo federal, de modo geral, que ele já consiga cumprir alguma coisa. E esta é a razão pela qual nós temos medo de piorar, porque o que nós temos visto, de um modo geral, é isso. Então, se o presidente da República quer deixá-lo, não seremos nós a derrubar. E tentamos com ele construir algum tipo de diálogo. O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde é o nosso secretário do Maranhão. E tenta, com isto, fazer com que o Ministério da Saúde encontre algum tipo de agenda. Estamos hoje enfatizando qual seria a agenda correta de ampliação de testagem, de rastreabilidade dos casos. Temos outros debates a travar sobre os passivos do coronavírus. Nós temos sempre essa atitude, firmeza ao remarcar a distinção, as diferenças, e fazer a crítica democrática. Porém, procuramos dialogar com quem está lá. O general Pazuello está lá, procuramos conversar com ele. Agora, governador, o senhor citou aí a debandada da equipe econômica. Ontem mais 2 secretários saíram, o próprio ministro Paulo Guedes anunciou. Qual que é o impacto disso na condução da política econômica que o Paulo Guedes tenta aí emplacar no governo na avaliação que o senhor faz hoje? Daniel, você, o Gustavo, acompanham a política brasileira por dever profissional, mas eu nem me dirijo apenas a vocês, mas sim a todos aqueles que nos acompanham. Se nós tivermos que lembrar a composição da equipe do Bolsonaro, nós não vamos conseguir, nem eu, nem vocês, porque ninguém sabe nem quem está entrando, nem quem está saindo. Neste instante, nós não sabemos quem são os interlocutores do Ministério da Economia, porque troca todo dia. Acho que já foram 8 secretários que saíram. O presidente do Banco do Brasil, ninguém sabe quem é, porque ninguém sabe se ele ficou ou se ele saiu. Então, este nível de desorganização no coração estratégico, no meio de uma crise desse tamanho, ultrapassa qualquer parâmetro de insensatez. Porque é como um avião no meio da turbulência e ninguém sabe quem comanda o avião. Então, nós estamos no limiar de uma gravíssima recessão que pode se transformar numa depressão econômica. Temos a problemática do teto para equacionar, investimento público e privado no chão. A taxa de juros foi a 2, a inflação a 1. Isso mostra a dificuldade de ativação da economia. As cadeias de oferta e demanda sendo desestruturadas em nível nacional. E qual é a política do Ministério da Economia? Mandou um pedaço
da reforma tributária, um pedacinho da reforma tributária, inviável, fica sonhando com a CPMF, e o resto é retórica. Então, realmente é muito difícil isso dar certo. Então, isso, essa descontinuidade. Mesmo do que eles querem fazer, eles têm baixa eficiência. E de fato, não conseguem nem identificar metas, nem executá-las. Governador, o senhor falou da reforma tributária, tem outros projetos também, outras propostas que tramitam aí no Congresso, inclusive uma com a inclusão de estados e municípios, né? Há espaço para um apoio da criação de algum imposto? E em relação a essa proposta, assim, como é que o senhor avalia também a questão de criação de imposto para cobrir renúncia, como a desoneração da folha, por exemplo? Nós precisamos encontrar meios de cumprir dois grandes objetivos. Primeiro, simplificação e eficiência do sistema tributário. O segundo, progressividade, justiça fiscal. É um clamor, porque o sistema tributário do Brasil é mais regressivo do que o dos países da OCDE, ou seja, os países de capitalismo avançado, praticamente os sistemas tributários mais injustos do planeta. E isso tem um efeito, inclusive, no que se refere à arrecadação, porque quando o sistema é percebido como justo, a adesão voluntária a ele se amplia. Quando ele é percebido como perverso, todo mundo tenta encontrar uma forma de fugir dele, de fazer evasão, sonegação, e é este drama que nós temos. Então, são dois objetivos. Propostas, há muitas no parlamento, e creio que de muita qualidade. Nós mesmos apoiamos uma das propostas formuladas pelas entidades dos auditores fiscais, que procuram ampliar a progressividade alinhada à média dos países da OCDE, e com isso nós possamos cumprir um desses objetivos. Eu creio, Gustavo, que há sim espaço para que nós façamos, por exemplo, o chamado IVA, a unificação dos impostos sobre consumo. Isso dá eficiência ao Brasil. Claro que com transições, porque nós temos um tema da origem e destino, que é um tema federativo muito difícil. Mas com uma transição pactuada, você consegue sinalizar um sistema em que não haja pressão pela renúncia fiscal. Porque nós sabemos que nos últimos anos, infelizmente, e aí não é algo do governo Bolsonaro, é algo que vem de antes, talvez desde sempre. Uma vez eu fui indagado, eu disse que talvez desde o governo Juscelino Kubitschek com a indústria automobilística. O certo é que os empreendedores privados buscam sempre a desoneração às renúncias. Eu vi isso quando eu era deputado federal. Nós vimos isso esses anos todos. Então, um sistema de unificação dos impostos de circulação de mercadorias, o imposto sobre valor agregado, ajuda a combater a chamada guerra fiscal, ajuda a combater desonerações e renúncias indevidas, e com isso cumpre aquele primeiro objetivo a que aludi, de nós termos um sistema tributário mais eficiente. Agora, Gustavo, você sabe quantas reuniões o Bolsonaro chamou, ou o Paulo Guedes, para discutir reforma tributária com os estados? Nenhuma, zero, em momento algum. Então, fica muito difícil que nós participemos daquilo para o qual não somos sequer convidados a opinar. Então, realmente é este desacerto que nós estamos vendo, e eu espero que o Congresso, mais uma vez, consiga colocar o trem nos trilhos e encaminhar esse importante tema, porque é a principal reforma. Só para completar, governador, é a reforma tributária. Taxação de fortunas, é um sonho ou é possível que isso vá, assim, seja incluído na reforma tributária ou seja feito paralelamente? Basta você olhar, Gustavo, o que os outros países do mundo fazem. Nós temos ou uma progressividade mais alta no imposto de renda, nos outros países, ou imposto sobre grandes fortunas, estou falando de milhões, bilhões, eu não estou também, em alguns casos, impostos de herança também com maior progressividade, com alíquotas maiores do que 8%, que é a alíquota máxima no Brasil. O nosso país, adota realmente uma progressividade baixa no imposto de renda, não tem imposto sobre grandes fortunas e imposto de herança muito baixo em termos internacionais. Então, além de outras isenções, como lucros e dividendos, então você tem que articular isso para fins
fiscais, ou seja, arrecadar mais, e isso está provado pelos auditores, formuladores dessa proposta que nós apoiamos, e também para ampliar a legitimidade do sistema tributário. Ou seja, a extrafiscalidade, ou seja, objetivos que não são arrecadatórios, ajudam a arrecadar mais também. Porque quando a sociedade entende que o sistema é mais justo, ele se torna também mais suscetível a ter a participação da sociedade. Agora, governador, no meio disso tudo tem a discussão sobre o teto de gastos, né? É uma medida que está sendo aí ameaçada dentro do próprio governo, também no Congresso, e uma dúvida de como controlar as finanças públicas por um lado e atender demandas por investimentos por outro. O senhor defende alguma flexibilização no teto para esse ano ou já para o ano que vem, por exemplo? Hoje o teto virou um problema tão grande que eu comparo mesmo ao debate sobre a lei da gravidade. Ou seja, assim como ninguém pode propor revogar a lei da gravidade, está claro para todo mundo que acompanha as finanças públicas que com a inflação de 1,6 e 2 é impossível o teto, tal como constante na emenda 95, escrito na Constituição, no próximo ano. Porque simplesmente nós teremos um colapso gerencial que o Brasil nunca teve, com corte em educação, em saúde e infraestrutura. O DENIT já terá o pior orçamento da história para recuperar estradas federais que já vêm sendo destruídas. Isto é viável? Então, o que eu defendo não é que haja a revogação do teto. Em primeiro lugar, ele está no lugar errado. O Brasil é o único país do mundo que coloca teto na Constituição. Eu lembro que houve, na Constituinte, 87 e 88, o estabelecimento da taxa máxima de juros em 12%, no artigo 192 da Constituição, e havia uma demanda correta de que ninguém pode colocar a taxa de juros na Constituição, porque existem os ciclos econômicos e a política econômica, naturalmente, tem a dimensão tático-contingencial. Do mesmo modo, você não pode ancorar um mecanismo de controle das contas públicas na Constituição, porque toda vez que o ciclo econômico muda, por exemplo, do coronavírus, você tem que mexer na Constituição. Então, isso é um erro. Mas, enfim, cometeram este erro. O que eu acho que deve haver é um alargamento do horizonte do teto, ou seja, em vez de ser um teto anual, você torná-lo mais flexível do ponto de vista temporal, ou seja, você mantém o teto, mas você alarga o tempo para cumpri-lo, e você compreende que, nesse momento, você, de modo inevitável, você tem, no mundo inteiro, uma necessidade de ampliação de despesas públicas para manter a economia funcionando. Isso foi feito esse ano por intermédio chamado orçamento de guerra. Eu sou contra jeitinho. Por exemplo, essa ideia de que vamos empenhar esse ano no orçamento de gasto e gastar ano que vem como um RAP. Isso ou liberar para o crédito extraordinário, né? Ou liberar para o crédito extraordinário. Isso é jeitinho. E vejam que demonizaram a presidenta Dilma por muito menos. Inventaram uma coisa chamada pedalada fiscal por muito menos. Então, não é o caminho. O caminho é um debate sério. E, neste debate sério, conseguir fazer alguma mudança, modulação do teto e não revogá-lo, porque acho que ele sinaliza positivamente num objetivo estratégico, que não é para agora, que é uma estabilização da relação dívida-PIB, cuidando dos dois termos da equação, cuidando da dívida, cuidando do PIB, porque senão você não vai estabilizar nunca. Política de crescimento hoje é política de ajuste fiscal. Política de contração fiscal hoje é uma política de desajuste fiscal. Aí que quebra o país. Quebra os estados e quebra a Previdência Social, por exemplo. Governador, mudando um pouquinho de assunto, mas também falando de política e política econômica, né? Para isso precisa de recursos. O presidente Jair Bolsonaro, ele tentou frear, né, durante a tramitação no Congresso, o auxílio emergencial, né, propondo um valor menor, depois tentando, quando foi aprovado um valor maior de R$600, tentando frear a prorrogação, enfim. Mas ele está tentando assumir, ele faz o discurso, né, para assumir a paternidade desse auxílio emergencial, bem como aí tomar para ele o programa de renda mínima, o programa de Bolsa Família, rebatizando de Renda Brasil, que deve ser lançado em breve.
ele está conseguindo com isso, governador, entrar nesse eleitorado aí de esquerda, que é fiel ao PT, que é fiel ao PCdoB no Nordeste? Temporariamente, ele melhorou, não há dúvida, alguns indicadores de aprovação. Continua baixa, mesmo mencionando aqui a situação do Maranhão, ele subiu um pouco a taxa de aprovação, 6, 7, 8 pontos, mas a desaprovação continua maior nas pesquisas que nós fazemos aqui regularmente de acompanhamento dos cenários. Então, eu acho que é muito pouco para você imaginar que isso vai resultar num ganho perene, porque há um erro de análise que fica uma comparação, a meu ver, não muito adequada. Lula não foi só o Bolsa Família. O erro de análise é este. Na verdade, você tinha um conjunto de ações. No caso do Nordeste, você tinha um fortalecimento do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, dos PRONAFs para a agricultura familiar, o Luz para Todos, o ProUni, construção de universidades, construção de institutos federais, a transposição do Rio São Francisco, ou seja, você tinha um acervo e tinha o próprio crescimento da economia e crescimento do emprego. Então, acho que a comparação, portanto, não é muito adequada. Creio que um item isolado não vão conseguir sustentar o governo. Essa é a aposta que o Bolsonaro está fazendo. Ele não vê caminho, porque ele realmente não tem capacidade de ver caminhos, um governo muito desorganizado, e agora ele quer se agarrar no auxílio emergencial como uma tábua de salvação. Acho muito pouco para as intempéries que nós estamos atravessando. E salvação para o impeachment garante, na sua avaliação, governador? Ele pensa o tempo inteiro nisto, que é um dos problemas. Ele é um homem atormentado. Quem olha o Bolsonaro diagnostica com muita facilidade que ele é uma pessoa muito instável, desde sempre, né? E agora ele fica em torno dessa agenda do impeachment, apavorado, e dos processos judiciais, porque mais do que nós três, eu, vocês dois, e também mais do que todos que estão nos assistindo, ele próprio sabe o que ele e os filhos fizeram. E por isso ele morre de medo, porque ele sabe 100%, nós só sabemos uma parte. Então ele tenta o tempo inteiro se amparar de algum jeito, para não cair e tentar se reeleger. Eu lamento muito pelo Brasil que nós tenhamos chegado a uma situação deste tipo. Creio que vamos saber, Daniel, a resposta em breve, não é amanhã, até porque nós temos coronavírus, a agenda principal do país, nós temos a questão econômica, tem a eleição municipal. Agora vamos ver como é que ele encaminha algum tipo de contenção desse processo de dissolução do governo, que está em curso. Basta olhar que há um processo de atabalhoamento raro na vida brasileira, raro, que nós estamos assistindo. Então, eu creio que ano que vem vamos ter a resposta, se ele consegue, de fato, chegar até 2022, até porque depende também do andamento desses processos judiciais, que podem, eventualmente, daí sair, inclusive, não um Fiat Elba, mas uma frota inteira de problemas. Legal. Governador, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Papo com o Editor. Eu queria agradecer a presença do Daniel Vetterman, meu repórter, nosso repórter em Brasília. Agradecer aí o Bruno Nogueirão, que está fazendo a ponte entre a gente. E agradecer a todos aí que estão nos assistindo. Até o próximo Papo com o Editor aqui no Broadcast Político. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês. Obrigado.